Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Vera Lúcia, eu sou terapeuta de reprocessamento emocional generativo e hoje eu estou aqui para te dar uma dica muito importante que é sobre como interromper o ciclo da ansiedade. Nos tempos atuais está muito difícil não se tornar ansioso, não é verdade? E a ansiedade é uma sensação que não nos causa bem, é uma sensação que nos traz um desconforto, que nos traz uma sensação que acaba nos impedindo de ser felizes e de realizar as nossas tarefas, por mais simples que sejam, durante o dia, não é mesmo? Bom, antes de passar para vocês essa técnica, eu gostaria de refletir um pouco a respeito do que seria a ansiedade. O que é a ansiedade, né? A gente vê falar tanto em ansiedade, mas o que seria isso? A ansiedade nada mais é do que um acúmulo de situações dolorosas que vão se acumulando durante a vida. São situações que te levam a se sentir em situações de perigo ou de desamparo. O acúmulo dessas situações traumáticas que você vai acumulando, num determinado momento, isso se torna um fardo muito pesado e acaba desencadeando o que a gente chama hoje de ansiedade. O que é a ansiedade, né? Como que acontece a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um descarrego, né, da parte emocional de um hormônio que a gente chama de adrenalina. O que é a adrenalina? A adrenalina é o hormônio da sobrevivência. Se você assistiu os vídeos anteriores, você deve se lembrar muito bem das explicações sobre as partes evolutivas do cérebro. E deve se lembrar também que eu disse no vídeo que o cérebro responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões e pela maioria das coisas que nós, das decisões, das escolhas que fazemos na nossa vida, o cérebro responsável por tudo isso é o reptiliano, que é o cérebro que nós herdamos dos répteis. E esse cérebro ele se baseia em um único fato. Existem apenas duas situações para ele. Ou você está em perigo ou você está em segurança. E quando ele sente que você está em perigo, ele fica o tempo todo armado para que você possa, numa situação de ataque inimigo, numa situação de perigo, que você possa se defender. E a ansiedade, ela vem dessa sensação de perigo, né? Há uma descarga muito grande de adrenalina. E essa descarga grande de adrenalina, o que ela provoca? Depois da descarga de adrenalina vem uma taquicardia, né? Seu coração acelera, daí a sua respiração também fica curta e acelerada, você fica mais ofegante. A partir daí as suas mãos e os seus pés gelam e depois você sua frio, ou seja, é um efeito dominó. Há uma descarga de adrenalina que provoca uma taquicardia e aí a sua respiração é alterada e depois da sua respiração ser alterada, as suas mãos e os seus pés gelam e depois disso vem o suor frio. E aí em seguida, após esse ciclo, ele recomeça, descarrega mais adrenalina, que provoca mais taquicardia, que provoca mais alteração na respiração, que ela fica cada vez mais curta e mais ofegante, e as suas mãos gelam e os seus pés gelam, e você sua frio, e depois há mais adrenalina e mais taquicardia e mais respiração alterada. É um ciclo vicioso, ou seja, é um efeito dominó. Tá, mas e daí? Como eu faço para controlar essa ansiedade? É um efeito dominó, não é mesmo? O que é um efeito dominó? É uma pedra que segue a outra, e que segue a outra, que derruba a outra, que derruba a outra, e o ciclo continua com mais adrenalina, com mais taquicardia, com mais respiração alterada, com mais
mãos geladas e pés gelados e com mais suor frio e mais adrenalina e mais taquicardia e mais respiração alterada. Tá conseguindo entender o raciocínio? Tá. E como é que eu faço para controlar esse ciclo? É um efeito dominó, não é mesmo? Vamos recapitular? Há uma descarga de adrenalina, depois uma taquicardia, e aí vem a respiração alterada, e depois as mãos gelam, e depois o suor frio. Há uma explicação lógica, uma explicação científica, baseada na posição do cérebro reptiliano em se defender, na sensação de estar em perigo e de estar defendendo. Mas eu acho que não é o momento para se explicar cada uma, basta que você entenda o ciclo. Não é necessário nesse vídeo eu colocar, porque esse vídeo na realidade ele é para te passar uma dica de como interromper esse ciclo. Estou te falando como funciona para que você possa entender como interromper o ciclo, ok? Então vamos lá. É um ciclo que começa com a descarga de adrenalina, posteriormente a taquicardia, daí a respiração acelerada, e então as mãos gelam e o suor frio, e novamente a adrenalina e a taquicardia, a respiração. Como que eu vou interromper? Você consegue alterar a descarga de adrenalina? Eu acho que não, né? Você conseguiria alterar a taquicardia? Também não, não é mesmo? É um efeito natural do seu organismo, que você não interfere. As mãos geladas, os pés gelados e o suor frio eu creio também não. Mas tem uma pedra que você pode tirar do meio do caminho que vai interromper o ciclo. E qual seria? A respiração. Como assim, Dera? Imagine só, é um efeito dominó, não é mesmo? Então o que eu faço para interromper o ciclo? Eu modifico o ciclo. Eu retiro uma pedra do meio do caminho e o que acontece? O ciclo é interrompido, ele não segue o curso e não vai se repetir. Concorda comigo? Pois bem, essa é a dica que eu vou dar para você hoje. Você pode interromper a ansiedade simplesmente alterando a sua respiração. Como assim? Bom, não é simplesmente respirar. Respirar você respira o tempo todo, inclusive durante o tempo da ansiedade você está respirando, né? Só que é uma respiração acelerada, ofegante, uma respiração curta. Concorda? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para você é o seguinte: como a gente está lidando com situações de perigo, o cérebro reptiliano ele visa sempre a sua segurança, ele quer sempre que você esteja seguro. Mas se você não está seguro, se ele se sente em perigo, o que acontece? Ele está sempre armado para se defender, não é mesmo? Um animal, quando se sente ameaçado, qual que seria a posição? Uma posição de defesa ou de ataque, não é mesmo? Então, a primeira dica que eu te dou é a seguinte: as nossas mãos, elas têm um papel, uma influência muito grande sobre o nosso cérebro. Quando você está em posição de ataque, o seu cérebro entende que você está em perigo. Então, você tem que ficar alerta, porque a qualquer momento você pode ser atacado. Ele está em posição de defesa, certo? A primeira coisa que você pode fazer para interromper esse ciclo de ansiedade, o ciclo da adrenalina, é mudar a posição das suas mãos. Como assim? Se eu estou em perigo, em posição de ataque, eu mudo a posição. Quando eu estou nessa posição, o meu cérebro entende que eu não estou em perigo, porque as minhas mãos não estão em posição de ataque, elas estão relaxadas, descansadas. Concorda? Então essa é a primeira dica. Se você estiver de pé, vire a palma da mão para frente. Se estiver sentado, apoie as mãos no colo viradas para cima. Se estiver deitado, a mesma coisa. Coloque os braços ao lado do seu corpo,
com as palmas voltadas para cima. Essa é a sua primeira atitude para interromper o ciclo da adrenalina, o ciclo da ansiedade. Feito isso, eu vou te ensinar uma respiração que vai te ajudar a acalmar o seu cérebro, a acalmar o seu organismo e a desacelerar os batimentos cardíacos e a interromper, a diminuir o ciclo da adrenalina, que vai te levar a uma tranquilidade, que vai interromper o ciclo da ansiedade. A gente, quando criança, quando a gente nasce bebezinho, você já reparou, o bebezinho quando respira, eles respiram e enchem a barriguinha, e quando solta o ar, a barriguinha murcha, não é verdade? Quando a gente cresce, a gente aprende a respirar errado, a gente já não respira mais assim, não é mesmo? Pois é, então nós vamos respirar como bebezinhos. Você vai puxar o ar profundamente, não vai encher os pulmões, você vai encher o diafragma, a barriguinha, igualzinho um bebezinho, como se tivesse um balão, encher um balão bem grande na barriga, ok? Respira bem fundo, devagar. Aqui o processo é desacelerar a nossa respiração, fazer com que ela fique mais alongada, mais lenta, para acalmar a nossa ansiedade, ok? Então você vai puxar o ar profundamente, enchendo o diafragma, e depois você vai soltar devagar. Esvaziando o balãozinho da barriga, ok? E você vai repetir esse processo por várias vezes, e você vai ver que a ansiedade, ela vai sendo controlada. Para pessoas muito ansiosas, né, que pode ser que não veja um efeito assim de imediato, que gaste um tempo maior, mas se precisar, respire por 5 minutos, por 10 minutos, e faça o processo e vá prestando atenção no ar que entra, no ar que sai. E vai cada vez acalmando mais a sua respiração. Você vai ver que quando você tira a pedrinha do caminho, que você passa a respirar, você vai interromper esse ciclo da ansiedade e você vai conseguir se acalmar. Se você é uma pessoa muito ansiosa, uma dica que eu te dou é que você faça essa respiração mais vezes durante o dia. Não importa onde você esteja, como eu disse, você pode fazer em pé, sentado, deitado, do jeito que você tiver. Sentiu aquela ansiedade chegando, aquele nervosismo, aquela, né, o coraçãozinho disparando, já começa a respirar mais calmamente. Leve em consideração a posição das mãos, isso é muito importante, você vai ver que isso realmente traz um efeito, e você vai fazer a sua respiração e vai sentir que vai se acalmar, ok? Em tempos de pandemia, principalmente, eu acho que essa é uma dica muito importante, que pode acalmar, que pode te ajudar. E passa essa dica para outras pessoas que você possa, de repente, tá ajudando, tá orientando também, né? O que é bom a gente tem que propagar. Então, fica aí a minha dica para você. Se você não viu meus vídeos sobre o funcionamento do cérebro, sobre as partes do cérebro e sobre o que os traumas da nossa vida podem causar, né? Os traumas passados podem causar no nosso dia a dia, dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, eu vou deixar o link deles aqui abaixo para você, e compartilhe, né, essa ideia com os seus amigos, com seus familiares. Nós estamos precisando muito respirar melhor, acalmar a nossa ansiedade, acalmar o nosso nervosismo, para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, né? Principalmente em tempos de pandemia, onde todo mundo fica ansioso e temeroso, sem saber o que vai acontecer amanhã, né? Às vezes, muitas pessoas são obrigadas a ficarem trancadas em casa, sem poder sair, sem poder visitar os parentes, os amigos, os familiares, e isso vai nos deixando muito nervosos, muito ansiosos. E essa dica eu creio que pode te ajudar e pode ajudar seus familiares, seus amigos também. Então compartilha esse vídeo, curte se você gostou da dica,
se inscreve no canal, assista os outros vídeos, eu creio que vai te ajudar bastante, tá bom? Um beijo e até a próxima!